Sr. Primeiro-Ministro, um governo que faz tudo ao contrário daquilo que prometeu em campanha eleitoral deve ser censurado. E o que o Sr. Primeiro-Ministro disse em campanha eleitoral foi com um objetivo: obter votos e obter uma maioria. Chegado ao governo, faz exatamente o contrário dos compromissos que assumiu. O que pensar de um governo que chega à Assembleia da República numa semana e diz: é verdade, senhores deputados, retirado, como se costuma dizer, a saca-rolhas. Não foi direto, porque já tinha qualquer coisa na manga e já sabia o que ia acontecer uma semana depois. Mas chega ao Parlamento e diz que não vai aumentar os impostos, designadamente o IVA, questão que os verdes lhe colocaram, diretamente uma semana depois. Aumenta o IVA. Aumenta o IVA em todos os seus escalões. Aumenta o IVA. Faz tudo ao contrário do compromisso assumido. Que credibilidade tem um Primeiro-Ministro que faz isto recorrentemente, Sr. Primeiro-Ministro? Nenhuma. Deve ser censurado. Que credibilidade tem um Primeiro-Ministro e um Governo que perdeu consciência do que está a fazer ao país? Eu ainda me recordo, Sr. Primeiro-Ministro, de uma conversa que nós tivemos no seu gabinete, onde foram recebidos todos os grupos parlamentares, individualmente, para sermos ouvidos sobre o PEC. E, nessa altura, os verdes questionaram o Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro não considera que este sinal que está a ser dado no PEC, este sacrifício supremo que está a ser pedido aos portugueses, é exatamente o contrário daquilo que devia estar a acontecer no momento em que o país sai de uma situação de estrangulamento e precisa de fôlego para criar robustez ao nível da sua economia? E o Sr. Primeiro-Ministro disse: sacrifício? Sacrifício? Mas o PEC não pede nenhum sacrifício aos portugueses. Um Primeiro-Ministro que não tem consciência de que a redução de direitos sociais, como por exemplo o subsídio de desemprego ou o congelamento de salários, não é pedir sacrifícios às pessoas, é um Primeiro-Ministro que perdeu completamente a noção da realidade. Deve, claro, ser censurado. O que dizer ou pensar de um Primeiro-Ministro e de um Governo que perdeu consciência da dimensão das consequências das medidas que toma? Um Primeiro-Ministro, ainda voltando à questão do IVA. Todos sabemos, não é novidade para ninguém, que o aumento do IVA, aquilo que tem como consequência direta é o estrangulamento da economia. Esta é a contribuição direta para a estagnação e para a recessão económica, no momento exatamente em que o país precisa de robustez, de ganhar força, de ganhar dinâmica na nossa economia. O que o Governo faz é estrangular, amarrar. É um Governo que perde completamente a noção da dimensão das consequências das suas políticas. Então, é evidente que é um Governo que tem que ser censurado. Eu já nem me atrevo a perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se estas medidas ditas transitórias numa determinada semana vão passar a ser definitivas para os próximos anos. Eu já não sei o que pensar das respostas do Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, sou sincera, o Sr. Primeiro-Ministro, tudo aquilo que diz para mim já não comporta credibilidade. E eu estou em crer que para a generalidade dos portugueses aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz já não comporta credibilidade. As pessoas desconfiam de todas as palavras e de todas as ideias lançadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Mas a responsabilidade, Sr. Primeiro-Ministro, não é minha, nem de outras pessoas que aqui estão, é do próprio Sr. Primeiro-Ministro, que com a demagogia permanente e a necessidade permanente de criar uma boa imagem, aquilo que faz é descredibilizar-se a si próprio. Mas esse nem é o problema. O problema é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro e este Governo estão a fazer ao país. Porque essa descredibilização tem consequências concretas, porque comporta medidas concretas para as pessoas, para o seu dia-a-dia, para a sua qualidade de vida, para a sua vida. E essa é que é a verdadeira problemática deste país. Sr. Primeiro-Ministro, é evidente, este Primeiro-Ministro e este Governo têm de ser censurados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que até a forma como este debate tem decorrido, desde o seu início, tem demonstrado bem algumas opções por parte do Sr. Primeiro-Ministro, as opções até de resposta que fez, como o Sr. Primeiro-Ministro responde de uma forma tão empolgada àqueles que se assemelham mais política e ideologicamente com este Governo, o PS, o PSD e o CDS,
são bem demonstrativos dos acordos, dos aliados e das diferentes opções que se vão fazendo. Quando as perguntas duras da esquerda começam a chegar, o Sr. Primeiro-Ministro tenta fugir. Pois é, não dá jeito de responder, porque não dá jeito de identificar-se com este afastamento que o Governo faz à esquerda, o que é extremamente dramático para o país, diga-se em abono da verdade. Depois o Sr. Primeiro-Ministro vem com esta mania de que quem não aceita, sim, esta mania, de que quem não aceita as medidas que o Governo está a tomar é porque não quer fazer nada. Nada mais errado. Porque o Sr. Primeiro-Ministro anda muito distraído, ou o Governo não o informa devidamente, ou não assistem devidamente aos debates parlamentares. O Sr. Primeiro-Ministro ignora constantemente, não é que não saiba, faz propositadamente para ignorar, propostas que têm aparecido e que levariam a um rumo completamente diferente para este país. Por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro gosta muito agora de falar da questão da tributação das mais-valias, mas esquece e não gosta de dizer, fica sempre ali pela metade do discurso, que há mais-valias bolsistas que se recusa a tributar, das sociedades gestoras de participação social, de fundos imobiliários e outros. Ou seja, as grandes não vão ser tributadas e o país precisa de perceber isto. A banca diz que tributou um bocadinho mais, mas qualquer micro, pequena ou média empresa paga 25% de IRC para já. Ora, a banca paga cerca de 10 pontos percentuais abaixo, mas o Governo acha isto naturalíssimo. Não, isto é uma imoralidade, é das maiores injustiças fiscais com que este país se confronta. Ou seja, por exemplo, uma outra proposta que tem surgido sobre a questão da tributação das mais-valias, das grandes fortunas, o Governo fala disso. Não, passa sempre ao lado, não quer falar. Porquê? Porque sabe que era uma justiça fiscal que se incutiria a este país, mas o Governo não quer tocar nos grandes. A história é sempre a mesma. Claro, foge e sorri para as respostas do CDS e do PSD que nunca lhe proporiam uma coisa desta natureza, porque de facto justiça social e justiça fiscal não é com estes partidos que se têm revezado na governação do nosso país e que têm levado o país ao estado em que hoje nos encontramos. Claro, já em jeito de IRS, aquilo que se passou é que ainda o imposto nem sequer foi alterado, já saiu o despacho das tabelas de retenção na fonte. Claro, o Governo já começou a sacar, não alterou o imposto, mas já anda a sacar as pessoas já o vão sentir brevemente no seu bolso. Senhoras e senhores deputados, eu gostava de vos recordar aqui também, na altura da campanha eleitoral, como o Governo dizia, o Partido Socialista e o Sr. Primeiro-Ministro, na altura candidato, dizia permanentemente que o desemprego era o maior problema deste país. É verdade? Não havia problema maior senão o desemprego e todos os esforços tinham que se concentrar no combate ao desemprego. Pode concluir? Termino sim, Sr. Presidente. Alguém ouviu mais o Sr. Primeiro-Ministro falar disto? Não. Deixou de ser prioridade. Não é essa a prioridade. De resto, o Governo contribui com a sua própria mão para o fomento do desemprego. Neste país era o maior drama. Já não é. O Governo contribui para ele. Quando o Governo estrangula a nossa economia, aquilo que está a fazer é gerar mais desemprego. E é esta realidade que os portugueses precisam de ter em conta para condenar de facto este Governo, para censurar de facto este Governo, que está a liquidar as potencialidades de desenvolvimento deste país, e isto tem que ter um fim, mas um fim a breve prazo, porque senão os portugueses estão desgraçados.